Uma vez que você já tem um ambiente de desenvolvimento PHP instalado, você pode prosseguir com a instalação do Laravel. Vocês vão ver que é bem simples e basicamente a gente vai executar um comando que a gente encontra aqui na documentação oficial do framework, né? Mas antes da gente prosseguir com a instalação, eu queria conversar sobre algumas coisinhas aqui com vocês. A primeira coisa é o seguinte: por mais que seja interessante a gente manter sempre a última versão instalada do framework, nem sempre isso é possível por uma série de fatores. Às vezes o ambiente de produção, onde a aplicação que vocês estão trabalhando está instalada, esse ambiente de produção pode não ter a última versão do PHP, você pode ter algumas restrições, e também, de repente, uma biblioteca que você utiliza só funciona em determinada versão do Laravel. Tem uma série de motivos pelos quais nem sempre é possível ter a última versão instalada. Se no seu caso você não tiver com a última versão instalada, você pode vir aqui e consultar na documentação detalhes de qualquer uma das versões do Laravel desde a versão 4.2. Só que acontece, ó, aqui a gente tem esse outro link aqui, ó, que é o Releases. No vídeo onde a gente viu como configurar um ambiente de desenvolvimento, a gente percebeu ali a vantagem, né, o porquê da gente manter nosso ambiente de desenvolvimento e nosso ambiente de produção atualizado. Então, da mesma forma, a gente tem essa preocupação aqui com o Laravel. Então, perceba que o Laravel, em algumas situações, ele utiliza essa nomenclatura aqui, LTS, que é o Long Term Support, que é uma versão, isso aqui tá marcando que essa versão em específico tem um tempo de suporte muito maior do que o padrão deles. Então, nesse caso aqui, a última versão LTS que a gente tem aqui na documentação é a versão 6, e essa versão aqui, se a gente analisar, ela foi lançada em setembro de 2019, ela teve o seu suporte até janeiro de 2022, então não está sendo mais suportado, né? E teve aquele suporte de correção de segurança, né, até setembro de 2022. Então perceba que essas três aqui já estão no fim da vida, né? Então já chegaram ao fim da vida. E atualmente a gente só tem suporte para a versão 9 e para a versão 10. Sendo que a versão 9 ela tem um suporte até agosto desse ano, né, 2023, mas vai ter suporte para provavelmente segurança até fevereiro de 2024. Então a gente tem um prazo ainda tranquilo para trabalhar. Só que a versão 10 ela já vai ser lançada no dia 7 de fevereiro, agora em 2023. Então essa versão vai ter um suporte de bugs e tudo mais, como eu expliquei ali no vídeo de configuração do ambiente, até agosto de 2024. E a gente vai ter um suporte de segurança até fevereiro de 2025. Então, nesse curso a gente vai focar tanto no Laravel 9 quanto no Laravel 10. Em alguns momentos eu vou ter a instalação aqui do Laravel 9. O que for pertinente, que eu ver que foi atualizado para o Laravel 10, ou melhor, que teve atualização no Laravel 10 e mudou alguma coisa, eu vou regravar a aula, ou em alguns casos, se for uma coisa muito, muito boba, né, eu vou colocar uma observaçãozinha para vocês. Então fique bem tranquilo que a gente vai conseguir trabalhar tanto com o Laravel 9 quanto com o Laravel 10 aqui. Então, belezinha. Voltando aqui, como eu falei, vocês podem vir aqui simplesmente e copiar esse comando aqui. Perceba que vocês vão precisar do Compose, a gente já fez a instalação dele. E a gente vai ter esse comandinho aqui, ó, Create Project, passando o nome do projeto, que é Laravel/Laravel, no caso o projeto do framework, não o nosso projeto. E aqui a gente vai ter o nome do nosso projeto. Nesse caso ele deu aqui um Example App. Então o que a gente vai fazer? Ó? Eu vou vir aqui no prompt de comando, e vou executar o comando que a gente viu lá na documentação, que é ou melhor, antes eu vou criar um diretório para a gente, né? Então eu vou navegar até a raiz da nossa unidade, né? Dando simplesmente C barra, ele vai para C dois pontos, né? Ou melhor, CD barra, ele vai para C dois pontos. E agora eu vou criar um diretório aqui, ó, chamado projeto. Ou melhor, vou digitar um diretório chamado acampamento dev. Belezinha. Vou entrar nesse diretório, acampamento dev, e aqui dentro eu vou rodar aquele comando, eu vou executar aquele comando que a gente viu na documentação, que é o composer create project laravel/laravel. E agora a gente precisa dar um nome para o nosso projeto. Eu vou chamar de app1. Então ele está tentando criar o projeto ali, e ele encontrou um probleminha. Perceba que ele está dizendo aqui, ó, que o Git não foi encontrado no path. Isso significa que a gente não tem o Git instalado no nosso computador. Então a gente vai lá no navegador novamente. Vamos entrar aqui em Git. E a gente vai simplesmente fazer um download aqui do Git.
Se você já tiver o Git instalado, você não vai passar por essa etapa. Eu vou simplesmente mandar ele fazer um download aqui para o Windows. Pode ser a versão de 64 bits mesmo. Belezinha, vou clicar aqui em abrir arquivo. Sim. E vamos aqui, o Next. Pergunta onde você quer instalar, vou deixar tudo padrão. Next de novo. Não vou mexer em nada disso aqui. Dá um Next. Também não vou mexer ali. Next, 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 Next. Perceba que são várias configurações, mas é tudo padrão. Deixar tudo aqui padrãozinho mesmo e vamos instalar. Perfeito. Vamos simplesmente novamente lá no. Aqui não preciso. Ele está pedindo para abrir a documentação, né? Eu vou dar um ESC aqui para cancelar. E se a gente vier aqui novamente, deixa eu dar um git menos version, provavelmente ele vai acusar que eu preciso reiniciar. Eu vou ter que criar uma nova versãozinha aqui, né? Não dá para abrir por aqui, eu vou simplesmente fechar e abrir de novo. Vamos aqui. Vou navegar até o nosso diretório lá, que está em unidade, na raiz da unidade, né? Vamos entrar em acampamento dev e vamos entrar no nosso app1. Na verdade, a gente não vai entrar no app1, não. A gente vai simplesmente dar um ls aqui. Opa, dir, quem está no Windows. Então, ele até chegou a criar a pasta app1, mas ele não prosseguiu com a instalação. O que a gente vai fazer? A gente vai lá no nosso diretório, né? Aqui, acampamento dev. Vamos remover essa pasta, porque a gente vai utilizar esse mesmo nome aqui. Então, vamos confirmar primeiro se a gente instalou o Git corretamente. Então, git menos version. Beleza, ele já identificou o Git agora. Vou dar um clear. Na verdade, CLS no Windows. CLS para poder limpar a tela. E vamos repetir aquele comando que a gente fez, né? Que é o composer create -project Laravel/Laravel. E vamos simplesmente chamar de app1 de novo. Lembrando que esse comando aqui, ele funciona para o Laravel 9 e muito provavelmente vai funcionar também para o Laravel 10. Se a gente ver, assim, se eu ver que houve alguma modificação, eu vou atualizar a aula mostrando para vocês o novo comando, mas muito provavelmente vai ser o mesmo, porque já tem vários anos que é sempre esse mesmo comandinho aqui. Esse comando sempre vai pegar a última versão disponível, baseado na versão do PHP que está instalado no seu ambiente de desenvolvimento. Então vamos executar. Esse processo, a depender do seu hardware, a depender de sua internet, pode demorar bastante tempo, então vamos ter um pouquinho de paciência. Então, beleza, quando você receber essa tela, isso significa que o Laravel já foi instalado em sua máquina. Ele está avisando para você que não foi encontrada nenhuma vulnerabilidade de segurança e ele está perguntando se você quer remover o versionamento ali, .git ou svn. Nesse caso, eu vou dizer que sim. E vou dar um Enter. Ele está gerando para mim minha chave de segurança, né? Que toda aplicação Laravel tem. Depois a gente vai conversar melhor sobre isso. E belezinha. Isso quer dizer que a instalação já foi feita. Então, se a gente vier, por exemplo, no Visual Studio Code, vamos voltar aqui, e vamos tentar abrir nossa aplicação, né? Então, vou vir aqui em abrir pasta, vamos lá na nossa unidade C, vamos entrar aqui em acampamento dev, app1, e vamos selecionar a pasta. Eu vou dizer que sim, confio nos autores. A gente tem aqui diversos arquivos e diretórios que a gente vai ver cada um deles com mais detalhes durante o desenvolvimento desse curso. Por enquanto, o mais interessante aqui é que a gente acessa esse arquivo aqui, .env. Ele tem ali a nossa chave, que eu acabei de explicar para vocês, ali a nossa chave de segurança, né? Eu acabei de comentar com vocês, na verdade, né? E tem algumas configurações aqui que durante o curso a gente vai também mexer nelas para poder entender melhor o que cada uma dessas chavezinhas fazem.
Por hora, a gente pode voltar lá no terminal e executar um PHP Artisan Serve. O que é esse Artisan Serve? A gente vai entender com mais detalhes o que é o Artisan, mas por hora entenda que ele é um utilitário de linha de comando que já vem com o Laravel e que ele tem uma série de recursos que a gente teria que fazer na mão e ele já automatiza isso para a gente. Na realidade, se eu executar aqui, ele vai acusar um erro. Por quê? Ele está dizendo que não encontrou o Laravel porque o Laravel está dentro da nossa pasta app1. Então, se a gente vier aqui e digitar um ls no Linux ou dir no Windows, a gente tem aqui diversos arquivos, inclusive o nosso Artisan que está aqui. Então, vamos simplesmente fazer o seguinte: PHP Artisan Server. Isso faz com que o Artisan levante para a gente um servidor integrado do PHP. O PHP já tem esse servidor integrado desde muitas versões anteriores. Se não me falha a memória, ele foi incluído na versão 5.4, mas não tenho certeza disso. Mas de lá para cá a gente tem sempre esse servidor integrado do PHP. Então o Laravel subiu esse servidor para a gente e está fornecendo para a gente uma aplicação HTTP, né, rodando nessa porta aqui, 8000 do endereço 127.0.0.1. Esse endereço aqui indica para o nosso sistema operacional que a gente está usando nossa própria máquina como servidor. Então, se a gente vir aqui acessar esse endereço, vamos lá no navegador, a gente pode botar 127.0.0.1, 2.8000, e a gente já tem aqui a nossa tela de boas-vindas no Laravel. Isso indica que o Laravel já está rodando na nossa máquina. Então ele está atualmente aqui na versão 9.50.2 e o PHP que está sendo executado é o PHP na versão 8.2.0. Lembrando que eu também poderia acessar isso aqui simplesmente digitando localhost 2.8000. Então, esses dois endereços apontam para a nossa máquina local. Então vamos agora voltar no VS Code e só fazer uma alteraçãozinha ali na nossa aplicação para a gente ver se realmente está tudo belezinha, né? Aqui a gente tem diversos diretórios, como a gente viu, né? Só que um desses diretórios é esse daqui, routes. Aqui tem nossos arquivos que lidam com rotas no Laravel. A gente vai ter aulas específicas explicando isso aqui, mas por hora a gente vai acessar esse arquivo aqui, web.php. E dentro desse cara, a gente já tem uma rota padrão. Ou seja, essa rota, que simplesmente é uma barra, indica que se eu não digitar nada na URL, ou seja, colocar apenas o endereço da minha aplicação, que nesse caso é o localhost 2.8000, ele vai executar essa função anônima que está aqui dentro. E essa função está simplesmente dizendo para o Laravel, retorne um avião. Ou seja, devolva lá na requisição um avião. E o que seria um avião? Um avião é como se fosse um arquivo HTML. No caso do Laravel, a gente tem mais recursos do que o próprio HTML, mas no final, o que vai ser devolvido é um HTML. Então, se a gente vier aqui nessa pastinha aqui, Resources, Views, a gente tem esse cara aqui, welcome.blade.php. A gente também vai ver isso com bastante detalhes, a gente vai mexer bastante com Blade aqui, vai entender o que é o Blade, mas por hora, a única coisa que você precisa entender é que o Laravel vai acessar essa pasta, vai montar aqui, porque tem código PHP misturado com código HTML aqui. Na verdade é um código do Blade, né? Não é bem PHP, mas ele vai transformar esse código do Blade em código PHP, vai tratar isso com o interpretador PHP, vai converter tudo isso aqui para um HTML estático e vai devolver para a requisição, né? A gente vai entender isso com mais detalhes, mas por hora, a única coisa que você precisa entender é isso. Ele faz todo esse tratamento, toda essa tratativa e devolve aquela tela que a gente acabou de ver. Então se a gente vier aqui e tirar esse cara daqui e simplesmente dizer que eu quero devolver um olá acampamento dev e salvar, a gente vai voltar lá no navegador, a gente não precisa fazer mais nada, simplesmente atualizar a página. Então a gente já teve aqui o nosso olá acampamento dev. Então, essa foi a nossa primeira aplicação, muito simples, a gente simplesmente fez a instalação e executou ali essa correção, né? Ou melhor, essa alteração ali, para que ele mostrasse essa mensagem para a gente, e nas próximas aulas a gente vai aprofundar muito e muito e muito no Laravel, entender cada detalhe desse framework, e a gente vai ver o porquê esse cara é hoje o framework PHP mais utilizado e mais requisitado nas vagas de emprego. Então, até a próxima aula, pessoal!